Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um episódio de Palavras na Mesa, com uma mesa aqui bem potente. Aqui estou com meu colega e a nossa convidada. Eu vou falar aqui, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura média para baixa, cabelos longos, tingidos de claro, uso um vestido verde, colar de pérola, anéis e brincos e uso óculos. Bom, nós estamos aqui com a Camila Menezes, professora de Sociologia, graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e Sociologia pela Federal do Rio de Janeiro, especialista em Economia pela Unicamp, em Sociologia pela USP. Agora eu passo aqui para... Doutoranda, né? Doutoranda, isso, doutoranda. Chegamos lá ainda não. Eu sou o Rui, sou um homem branco, de cabelos brancos, estou usando óculos, estou com uma camiseta azul. E tenho o prazer aqui de receber a Camila, que eu estudei com ela no curso de especialização em Economia do Trabalho na Unicamp, e é uma honra tê-la aqui conosco. Olá, boa tarde a todos e todes. Eu me chamo Camila, eu estou com uma blusa bordô, creio que é isso. Sou uma mulher branca de cabelos encaracolados, uso também um brinco longo aqui para poder e anéis também aqui nas mãos. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando, para poder um pouco apresentar o que a gente vem debatendo e como contribuir aí na luta em defesa da educação pública, laica, gratuita e de qualidade. Muito bom. Então, a Camila pesquisa um assunto aqui da modernidade, do momento atual, que é a uberização, né? Um fenômeno que acontece, acho que Brasil e mundo, e que vem trazendo grandes transformações aí na questão do trabalho, né? E na vida do trabalhador, e que está influenciando o serviço público também. Então, nós vamos bater aqui um papo com ela, né? Eu pedi para você falar assim sobre a sua pesquisa, o seu centro da sua pesquisa, e depois vem algumas outras questões, né? Uma bem importante aqui que eu vejo é a gente falar um pouco de terceirização e privatização. Qual é a diferença, né? Quais são os lugares que eles estão postos aí, né? Aí você fala em plataformização do Estado e, né? Você traz aqui um monte de termos aqui que eles, na minha opinião, para mim eles são novos, né? Eles foram recentes aí com essa questão da uberização, né? Então, se você puder começar e falar um pouquinho para a gente. Claro. Não, eu pesquiso o mundo do trabalho. Acho que sempre foi uma indagação pessoal compreender a centralidade do trabalho na nossa sociedade. Porque eu acho que o trabalho, ele organiza a vida coletiva, ele organiza a vida social, ele organiza a vida individual. E ao estudar o mundo do trabalho, é quase que inerente que a gente tenha uma atenção especial às transformações e mutações que estão em curso. Então, atualmente, eu estou focando bastante no tema da plataformização e também da uberização. Você comentou, e é de fato assim, tem uma disputa terminológica, né? Então, não há um consenso dentro da academia em como explicar esse fenômeno, porque é um fenômeno ainda em curso, com muitas ramificações e que gera intensos debates. Mas eu tenho dito até nos lugares que vou que mais importante às vezes do que qualificar e se apegar a uma terminologia é compreender qualitativamente o que significa no modo de vida, no dia a dia dos trabalhadores, o impacto dessas transformações. Eu tomei posição em defesa da terminologia da uberização, mas reconheço que é um debate em aberto em muitos lugares. Por exemplo, na Europa, ficou muito conhecido a ideia do gig economy, que na prática a tradução é economia de bicos. Então, como que é esse processo onde a gente tem uma informalidade tão grande e uma situação de desemprego tão alta que as pessoas passaram a trabalhar nessa lógica dos bicos. Só que se a gente resgatar a nossa história no Brasil, nós somos uma economia formada na lógica dos bicos, né? Então, nós somos um país que a industrialização aqui, ela não permitiu uma universalização do trabalho assalariado formal. Nós temos uma trajetória incompleta em determinado sentido. E eu vejo que, então, essa terminologia para cá é uma terminologia que talvez não cabe tanto. E a uberização, que eu acho que é uma terminologia que o professor Ricardo Antunes, a professora Ludmila Bilho trouxeram
ao Brasil, eu acho que ela explica melhor esses fenômenos que estão em curso. Porque a uberização nada mais é do que uma forma de gerenciamento, de organização e de controle do trabalho. E ela não surge ao acaso. É claro que tem uma referência direta à empresa Uber, que não é uma empresa qualquer hoje em dia, né? Eu acho que a Uber chegou no Brasil em 2014, mais ou menos. Próximo da Copa do Mundo, né? Ela veio nesse processo. Mas a Uber, ela foi fundada ali em 2008, né? Nos Estados Unidos, em São Francisco. E hoje nós estamos falando de uma empresa que tem 8 milhões de trabalhadores espalhados em 70 países. Então, a Uber é um grande exemplo, né, desse processo de modificações e mutações no mundo do trabalho. E por isso ela ganhou essa prioridade, talvez assim, essa relevância em, através da referência a esse conjunto imenso de trabalhadores, a designação desse processo como uma uberização. Então, a gente faz referência a esse conjunto de milhões de trabalhadores espalhados pelo mundo para explicar qual lógica está por trás disso. E mais do que dizer que é específico de trabalhadores do setor do transporte, eu quero, com a minha pesquisa, demonstrar que se trata de uma consequência de um processo de financiarização da economia, de neoliberalismo que nós vivenciamos, um processo de reestruturação produtiva. Então, nós chegamos à uberização, e é isso um pouco que eu quero evidenciar, como um acúmulo histórico desses processos anteriores. Então, a uberização é esse modo de gerenciamento, de controle, de organização que paira hoje sobre todos nós e que tem referência com aquilo que talvez é mais palpável no nosso dia a dia, que é os aplicativos, as plataformas, né? Nós falamos sobre isso o tempo inteiro. Essa ideia da datatificação, que é essa hegemonia dos dados, né? Tem uma pesquisa recente do The Economist, uma revista famosa, que ela disse o seguinte, que os dados são o novo petróleo do mundo. Então, imagina só o tamanho da importância que isso tem, né? Então, quando eu estudo o mundo do trabalho e venho um pouco vivenciando esse processo, o meu interesse é mostrar quais as conexões que estão por trás daquilo que na aparência se demonstra como um mediador de serviços, porque a Uber aparece assim, né, para muitos. Uma mediação de serviços. Eu estou ali oferecendo algo que o transporte público talvez não consiga oferecer, um facilitador. Mas nessa aparência esconde uma lógica que, na minha opinião, é muitíssimo destrutiva e que não termina no setor de transportes, que se expande para toda a vida social, para todas as áreas, e nós vamos conversar aqui, especialmente também da educação. Então, é esse um pouco o meu interesse, de desvendar essa venda muito neutra, um tanto quanto entusiasmada das tecnologias que vão solucionar todos os problemas da nossa vida e tentar colocar o pé no chão para dizer, olha, tem impactos no nosso dia a dia, impactos em direitos trabalhistas, impactos em adoecimento mental, impactos em perdas de um Estado regulador para um Estado cada vez mais privatizado, negociador, porque as plataformas passam, né, a gerenciar e a negociar numa lógica financeirizada. E eu quero mergulhar fundo um pouco nisso, então, para poder até apresentar as dificuldades de regulação jurídica desse processo, que é também uma dos objetivos que eu tenho. Como é o caso do PLP 152. Exatamente. Que você tem aqui, você faz Exatamente. críticas, né, a esse PLP, né? E diz uma coisa pra gente, o que dá para falar da terceirização e a privatização para a gente poder trazer um pouco mais de luz a esses dois temas que ainda causa confusão, porque eles são novos, né, modernos, aí para dentro, especialmente do serviço público. Sim. Né? Então, você podia falar um pouquinho para a gente? Claro, não, sim. A terceirização e a privatização, elas são consequências daquilo um pouco que eu estava conversando inicialmente, sobre esse tema da crise que o capital passou ali na década de 70, que foi uma crise de acumulação,
e que remodelou o papel do Estado e remodelou o funcionamento do mundo do trabalho a partir de uma reestruturação produtiva. Até então, especialmente na Europa, nos países ditos, né, mais desenvolvidos na lógica capitalista, nós tínhamos empregos de duração de carreiras estáveis, né, com planos de carreiras, empregos onde a pessoa entrava e ela crescia, né, ali, ficava ali muito tempo, e nós tínhamos uma lógica de um estado de bem-estar social. Esse processo passou a ser muitíssimo questionado, porque o capital entrou numa crise, acho que é mais conhecido como a crise do petróleo, ali na década de 70, e esse processo de questionamento, ele é envolto a uma ideia de que o Estado, ele tinha que voltar a ser um Estado mínimo. Um Estado onde o investimento em gastos sociais, ele era um investimento que não poderia mais ser daquela forma como o Estado estava até então garantindo muitos direitos que nós conhecemos hoje, né? De seguro-desemprego, direito às férias, carteira assinada, todo esse pacote que é histórico de ganhos, de frutos de muitas lutas. Nesse processo de um Estado mínimo, ele é mínimo para alguns e ele é máximo para outros. E a iniciativa privada roubou todo esse discurso, colocando o debate de que o setor público é ineficiente, de que nós não temos eficiência, de que o setor público é atrasado. E todo esse processo caminhou junto com o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e informação. Então veja só como as coisas elas acontecem paralelamente, é que às vezes a gente aprende elas de maneira separada, uma forma até didática de explicar. Mas todos esses processos, eles se conversam. Então, a crise que o capital vivenciou, que aprofundou uma lógica de financiarização, a gente até pode conversar um pouco sobre isso depois, o que significa financiarização, mas que abriu espaço para um Estado mínimo, neoliberal, onde a lógica do mercado se impunha sobre todas as outras lógicas de garantias de direitos sociais, ela teve como consequência direta, especialmente a partir dos anos 90 no nosso país, a lógica da privatização. O Estado é pesado, O lento, Estado é pesado, grande, ele é lento, precisa ter corte, ele é ineficiente. E o setor privado é tecnológico, é mais avançado. Modernidade, rapidez. Justo, não é corrupto. não né? é corrupto, Uhum. é meritocrático, porque ali quem realmente luta vai conquistar o teu espaço. Então, essa lógica, né, da enxuta, até uma lógica flexível, ela estava presente até no que a gente conhece como toyotismo, né? Então, aquelas grandes fábricas que a gente conhecia, que promoviam grandes estoques, elas passaram a dar lugar à ideia do Just-in-time do just-in-time, japonês. do pela demanda, né? Eu entrego, não preciso nem de estoque. Exatamente. Né? Então, a privatização foi a venda e a expansão de uma lógica de mercadorização de muitos setores da nossa vida social. No Brasil foi a venda das estatais, telecomunicação, Companhia Nacional Siderúrgica, tudo isso foi... Vale. Tudo isso foi sendo vendido a preço de banana por uma ideia que tem uma raiz econômica ali na economia, né? Numa busca de recuperação de taxas de lucro, mas que tem, tal como a economia não é algo apartado da vida, que tem um discurso ideológico que convenceu uma parte expressiva da sociedade. E junto da privatização veio essa ideia da terceirização. Qual foi a ideia da terceirização? Nem tudo precisa estar nas mãos do público. Algumas coisas nós vamos ter uma gerência pública, mas aquilo que não é um setor fim, nós vamos poder fazer um processo de terceirização. E a terceirização, ela tem uma consequência também direta na forma de contrato dos trabalhadores. Precarizado, porque ela facilita uma contratação precarizada, uma contratação cada vez mais sob contratos flexíveis de perdas de direitos, porque ela reinaugura um tipo novo, né, de contratação que a gente tinha vencido em algumas etapas anteriores da luta trabalhista no Brasil, que é uma luta expressiva. Então, a terceirização, ela divide categorias internas, então você passa a ter uma lógica até de competição entre os trabalhadores de uma mesma empresa, porque você passa a ter aqueles que são estáveis, que ainda permanecem naquelas carreiras, com aqueles que estão chegando em condições nefastas, em condições muito precárias de mais trabalho, degradadas e precárias, né? Então, essa ideia da privatização como a solução para uma ineficiência,
ela teve espaço porque a gente estava num processo de crise e isso foi vendido como uma solução, em oposição a um Estado que era presente, que regulava o mercado, um Estado que garantia a regulamentação de direitos, que se preocupava com o aspecto dos direitos sociais, do público. Ele caiu em desuso e entrou como resposta ao resgate, por isso neoliberal, a ideia daquele resgate liberal do Estado mínimo, né? Do Estado onde a gente aprendeu muito no curso que nós fizemos junto, deixa o mercado trabalhar. Sim, ele se autorregula. Ele se autorregula, deixa o mercado trabalhar que né? tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque nós não podemos continuar. E isso se espraiou para toda a nossa vida social, né? E eu acho que alguns lugares são ainda grandes bastiões de resistência disso. A educação é um desses lugares, né? Mas, felizmente, eles vão dando um jeito de adentrar, né? Na saúde, via as organizações sociais, as OS, né? Então, tudo isso. Então, esse pacote de privatização e terceirização é um fantasma que paira, mas eu tenho uma visão de que os trabalhadores hoje eles têm mais consciência dos impactos negativos disso. Das terceirizações, por exemplo. Eu vejo que há mais consciência que terceirização, de fato, vivência empírica. Ela condiciona o trabalhador ali a ter, muitas vezes, a nem saber para quem reclamar. Porque é a terceirização, é a quarteirização, e vai subindo, e no fim você faz uma greve contra quem? Quem é o responsável, né? Aonde ele tá? Quem me representa, Quem né? me representa, né? E nesse sentido, a uberização, ela representa mais liberdade ou mais precarização no trabalho? A uberização, ela é um avanço desse processo. Então, se nós caminhamos com esse tema da privatização, da terceirização, a uberização, ela é uma continuidade desse processo histórico de desmonte, onde nós temos uma relação de capital e trabalho com o capital cada vez mais desregulamentado, né? Tipo assim, ele mais livre, porque ele necessita disso. O capital financeiro, que é esse capital que hegemoniza hoje a organização da produção e da acumulação capitalista, ele necessita cada vez mais de fluxos mais acelerados, fluxos mais rápidos. E o processo de uberização, ele é a confirmação de uma transferência de riscos e custos da mão das empresas e do Estado para as pessoas. Então agora, quando você é um trabalhador uberizado, qual é uma das principais características? De que você é responsável pelas suas ferramentas de trabalho. O exemplo clássico do transporte é porque ele é ilustrativo disso. Então, quem é que tem que ter o carro? Quem é que cuida daquele carro? Quem é que paga a internet que conecta? Quem é que tem o celular? Quem é que paga a manutenção? Seguro. O seguro. Tudo aquilo que antes ficava condicionado como um cálculo de custo do empregador, ele hoje é transferido para o trabalhador. Com a ilusão que ele é um empreendedor, que ele é dono do seu horário, que ele é dono da sua rotina. Exatamente. Que é uma falácia, que as plataformas, através dos algoritmos, na realidade, são os chefes com toda certeza dele, né? E aí você puxa um gancho para algo que é muito importante. Qual é a grande novidade que a uberização nos traz? A gestão algorítmica. A gestão algorítmica, ela é uma novidade que tem ainda tem uma presença, uma materialidade muito forte, mas ainda carece de muitos estudos para que a gente consiga, inclusive, refletir como regulamentá-la. Porque uma das minhas críticas aos projetos, por exemplo, em debate sobre regulamentação dos trabalhadores de aplicativos é exatamente como lidar com a gestão algorítmica, que passa uma ideia de ausência de patrão, porque o algoritmo é quem? Quem é essa figura? O algoritmo, ele não... onde a gente conversa com ele? Não é material, né? Não tem materialidade, né? A gente ocupa a fábrica ali, a cadeira ali, porque quando a gente faz greve, a gente faz um piquete na sala espaço, ali, naquele espaço. O algoritmo é o quê? O David uma Harvey, nuvem, né? Ele é uma nuvem. O David Harvey, ele tem uma definição, que é um geógrafo marxista referência, que ele diz o seguinte, é uma categoria de organização na dispersão. Olha como isso é interessante. Esse processo de fragmentação das cadeias produtivas, de privatização,
de financiarização, ele levou a uma forma de organização do trabalho em que eu posso estar num local e eu organizo a dinâmica de trabalho de todas as pessoas que não territorialmente estão no mesmo lugar que eu. Então, você fragmenta essa cadeia também da relação de trabalho, você individualiza. Então, a Uber existe em 70 países. E todas da mesma forma. Porque a Uber controla os seus trabalhadores através da gestão algorítmica. Não respeitando as questões locais, né? Passando por cima de toda a legislação trabalhista. De toda a legislação que cada país tem uma. Mas ela universalizou, globalizou um método. Um modo, né? Um modo de trabalho. De controle, né? De controle que é muito presente. Porque quem é que apaga o trabalhador daquele dia de trabalho? O algorítmico. Chega uma mensagem para ele que diz: você não atingiu uma métrica. Agora, quem montou essa métrica? Como ela trabalha? Como que eu sou fiscalizado? Já é uma reclamação recorrente, né? Eu faço uso de Uber, todos nós fazemos. E aí, muitos vão conversando. A gente, todo educador é bom de papo, você vai conversando. E aí, ele já vem trazendo essa informação de que o Uber me cancelou, o Uber tá me boicotando, claro, porque não tá me passando as corridas, ou então tá passando corrida. Menos rentável, né? Porque eles podem escolher até um campo de atuação. Tá, eu quero rodar só aqui nesse percurso, nesse perímetro. E aí, o que acontece? Ele me joga uma corrida que está fora desse percurso que eu escolhi. Então, ele já vem trazendo alguns fragmentos. Você está falando isso, ele já vem trazendo nas falas que eu tenho ouvido aí, esses fragmentos aí sobre ou me cancelou, ou me boicotou, ou está me jogando para uma outra área que eu não escolhi. Isso. Quer dizer, tá me mandando para lá. Não é o que eu pedi, não é o que eu coloquei aqui dentro das possibilidades de opção, né? Então, ou seja, é o algoritmo que está controlando você mesmo. E a falsa ideia que eu sou dono... Na realidade, eu sou um escravo do algoritmo. É uma escravidão moderna, que a gente aqui já andou conversando aqui no sindicato. Uma escravidão moderna, porque inclusive, se eu não trabalhar aqui, eu não vou me manter. Claro. Não, e o professor Ricardo Antunes chama de escravidão digital. Porque nessa indústria 4.0 que nós estamos vivenciando, uma revolução industrial 4.0, onde, as tecnologias hoje, as 10 maiores empresas em termos de avaliação são da área da tecnologia. De valor, né? De valor, é isso. E é surreal, nós temos empresas que estão na casa dos trilhões. Trilhões de dólares. E que muitas das vezes operam no negativo, não são lucrativas no imediato, mas há uma expectativa futura de rentabilidade tão alta que elas passam a valer esse valor de mercado. Elas passam a valer no presente algo que é do futuro. Algo que é do futuro. Que é a tal da bolha. Da IA, que os economistas aí vêm apontando, fazendo uma avaliação. Exatamente. Que isso não está muito certo, que é uma situação delicada. Então, eu vejo aí um pessoal já tecendo umas reflexões sobre... Que é muito importante. Antes de eu puxar nisso, que é um assunto fundamental, até para a gente discutir, inclusive, política conjuntural no mundo hoje. Porque para discutir guerras, a gente precisa discutir essas big techs. E esse tema da bolha é fundamental. Mas só queria resgatar um tema que você puxou, que me dá a oportunidade de revelar. Eu tenho feito entrevistas, né? Como parte da minha pesquisa do doutorado. Entrevistas tanto com parlamentares, que estão nesse embate sobre a regulamentação, mas com sindicalistas de inúmeras associações, porque tem uma crise de representatividade também desse setor dos trabalhadores de aplicativo, que é fruto dessa terceirização, dessa especialização contínua. Os sindicatos sofreram muito com reforma trabalhista e tudo mais. E também tenho entrevistado trabalhadores. E eles me dizem, o que eu ganhava na Uber em 2014, eu não ganho hoje. Isso. Eu não ganho hoje. E essa reclamação da gestão do algorítmico, ela é o que nos permite confrontar com a ideia de autonomia. Porque a extrema-direita, hoje, né, que disputa um sentido de sociedade conosco, ela usa muito a ideia da liberdade e autonomia.
Então, o campo progressista da esquerda e o Estado, eles querem te controlar. Então, eles querem que você trabalhe naquele trabalho que era horrível, que você trabalhava 6 vezes por dia, entrava, saía um patrão ali. Nós não temos um patrão. Tabelar a corrida, né? Você trabalha na hora que você quiser, da forma como você... Esse é um discurso que ele encontra espaço porque, de fato, nós tínhamos uma lógica de trabalho que estava ruim. De fato, nós tínhamos inúmeros problemas com a CLT, e de fato que poderiam ser melhorados para avançar, não para retroceder. Então, os trabalhadores, eles dizem exatamente isso. Eles já começam a vivenciar uma contradição entre a promessa e a prática, porque eles estão tendo cortes de salário. As empresas aplicativo, né? As empresas plataformas, que é assim como a gente define a Uber, eles estão retirando uma porcentagem cada vez maior das corridas sem nenhum nível de previsibilidade. Então, a característica do trabalho uberizado é uma característica que você tem que estar sempre de prontidão, em estado de alerta permanente, né? À disposição, exatamente. Então, você tem que estar à disposição. Então, você não tem um horário de trabalho. É flexível, mas para você fazer aquele determinado salário, as pessoas estão trabalhando 8, 12... Para bater a meta. 16, para bater a meta. Para bater a meta. E aí é uma meta que não tem previsibilidade, porque a Uber numa semana te tira 25%, numa outra ela te tira 30%, 35%, e aí vai subindo. Oscila bastante. Então, esse reino da liberdade e da autonomia, ele vai ganhando contornos de limites. E eu acho que nós precisamos entrar nessa discussão do que significa, de fato, parâmetros de autonomia. Porque se o trabalhador está lutando para ter mais liberdade, se confrontando com as condições precarizadas de trabalho, nós precisamos também pautar o que significa, na prática, ter essa liberdade. Porque eu acho que ter liberdade significa poder adoecer, porque todos nós em algum momento adoecemos, e ter condição de manter o seu salário ainda naquele mês. Porque você diz, olha, eu fui me tratar. Essas pessoas, muitas das vezes, eu vou fazer entrevista, Sônia, com esses trabalhadores, e a gente tem que ver mecanismos acadêmicos, tudo mais institucionais, de como pagá-los. Porque se a gente não paga, eles estão perdendo horário de trabalho. Pararam, né? Eles pararam. Eles não têm... Não é como se a gente pudesse entrevistar um CEO. Eu tô tentando entrevistar um CEO da Uber aqui, ainda não consegui. Mas quando eu for entrevistá-lo, eu tenho certeza que ele não vai ter perdido o salário dele no mês para me entrevistar, mas um trabalhador sim. Esse CEO tem um controle do tempo. Ele tem. Então, nesse sentido, a uberização afeta muito a desigualdade social, né? Muito. Quais são os grupos sociais mais impactados? Olha, os de sempre, né? Os de sempre, exatamente. Um recorte de gênero, de raça, de territorialidade. Porque a Uber se expande. Tem um dado recente que saiu no PNAD, junto com, acho que com o IBGE, que é um dado que coloca, acho que 1,9 milhão de trabalhadores por aplicativo. É um dado importante porque foi a primeira vez que foi perguntado. Até então, nenhum dado de pesquisa nacional tinha feito essa pergunta sobre trabalhadores de empresas aplicativos, né? Não tinha feito ainda. Mas ele é um dado que esconde uma outra coisa. Nessa desigualdade que a gente está falando, como a métrica é um trabalho cada vez mais informal, temporário, intermitente, subcontratado, terceirizado, o que acontece? Não são somente trabalhadores que têm esses, como a Uber, a gente está aqui usando como grande exemplo, como a única fonte de renda. Se a pesquisa tivesse, na minha opinião, perguntado se você trabalha não só como única fonte de renda com essa empresa, plataforma, mas tivesse perguntado um segundo emprego, eu acho que esse número teria crescido muito mais. Você diz em relação a outras plataformas ou a um outro trabalho informal? A um outro trabalho. Tem muita gente, vou dizer, como eu. Hoje sou doutoranda. Tem muito doutorando que trabalha como Uber também. Tem muita gente que trabalha... no escritório e à noite eu sou Uber ou 99. Já tive caso de trabalhador da saúde que faz aqueles turnos, 12 horas e depois tem uma folga. Plantões, né? Trabalhando de Uber. Eu sou enfermeiro e é minha folga, então eu faço Uber. Pessoas, já peguei motorista que ele trabalha das 6 às 2 e depois até às 10 da noite ele trabalha de Uber, ele complementa a renda do trabalho dele. Exatamente. E a pesquisa não pegou isso.
Ela fez uma pergunta... Que aí até ele se sente confortável porque ele está complementando, ele tem o salário, se ele adoecer, ele tem as férias e o 13º. Ele tira as férias dele. Agora o Uber, para poder ficar uma semana em casa, ele tem... Que eu já também escutei, porque eu vou perguntando. Olha só, a gente vai ouvindo essa população, vai ouvindo essas pessoas. Mas você não para? Ah, não, eu paro. Em janeiro parei uma semana, me organizei financeiramente para parar. E aí pude viajar com a família, na casa de familiares, voltei, né? Mais uma semana, porque mais que isso compromete o orçamento, o meu orçamento. Mas mesmo assim eles reclamam que ele também me informou que o fato dele parar uma semana é complicado porque o quê? Eles falam da Uber. A plataforma depois dá uma segurada, ele diz, numa segurada. Então, se eu parar mais que uma semana, eu acho que depois fica difícil para eu pegar corridas com tanta frequência. Então, ele também contou que por conta desse tempo que ele tirou com a família, uma semana, o aplicativo, de certa forma, está punindo. Castigo. Você está de castigo porque você não estava à minha disposição. Essa informação que eu ouvi dele também, que você vai ouvindo e casa com toda a sua pesquisa, você vai falando, nossa, o que é isso? O que está acontecendo com a humanidade, com as pessoas e o que é essa plataforma, 8 milhões no mundo de pessoas, muita gente tendo que viver numa situação mais que precária. Sim. Imagina, 8 milhões em 70 países e a Uber tem contratado, porque ela não considera esses 8 milhões como seus funcionários, porque ela se apresenta como mediadora. Mas a Uber tem... Ela é intermediária. Né? Ela se apresenta como uma empresa de tecnologia que faz uma intermediação, mas ela ganha em cima de alguém que está executando um trabalho. Ela não ganha se não tiver aquele trabalhador fazendo a corrida. E ela ganha sem regulamentação, então ela ganha o que ela quer. E ela ganha o que ela quer por fora, desrespeitando todas as normas trabalhistas. Mas ela tem ela funciona com um contrato de trabalho com 20 mil trabalhadores, de TI, de programação, de tudo isso. Próprios, diretos da empresa. Com salário. Da empresa, com salários, etc. Fixo. Então, para você ver como essa é uma lógica a uberização, ela tem essa característica que a gente estava conversando para ir retomando. Essa lógica da dispersão do trabalho, né? Então, o trabalho, ele tem um controle centralizado, mas ele funciona de uma forma dispersa no mundo inteiro, inclusive extrapolando territórios, né? Ao mesmo tempo, é extremamente individualizado. Não tem fronteira, né? Não tem fronteira. É individualizado e invisibilizado. Por quê? Individualizado. Você é tratado diretamente. Não existe um padrão de capacidade de organização coletiva para tratar todos os trabalhadores. Então, você ficou uma semana fora, você vai ser punido. Você ficou tananã, mesmo que você tenha justificativa, você foi punido. Você sofreu um acidente e por isso não conseguiu fazer aquela entrega, que é o que acontece com o motocicleta. Esses dias, gente, eu vi um dado, agora eu tô falando um dado de terceiro, tá? Que me chegou numa palestra que eu fui. Que nos hospitais, acho que de atendimento de emergência, os trabalhadores de moto, eles já são os maiores doadores de órgãos que tem. Ou seja, é uma carnificina. Porque essas empresas fazem com que eles tenham que fazer entregas num ritmo e numa velocidade tão acelerada para ganhar, para atingir metas diárias tão altas e difíceis, que eles estão sofrendo inúmeros acidentes. Moedor de carne. Moedor de prática. carne. Moedor de carne. É um absurdo. Então, vê como é uma forma que atinge toda a nossa esfera de vida, porque você onera depois o SUS. Porque a empresa não se responsabiliza e esse cara vai ser tratado aonde? Dinheiro público. No setor público. Então é aquilo, né? Tipo, sem contribuição, né? Sem contribuição. Porque ele não recolhe nenhum tipo nada. de... Então, a lógica da uberização individualiza, invisibiliza, porque ela trata de você para você, ela não te trata como categoria. E joga a conta no público, né? Mas, ao mesmo tempo, faz transferência de riscos para o trabalhador, os riscos e os custos são seus, e o Estado arca com as consequências de quando você precisa ter uma retaguarda, em que pese a empresa não repasse nada para o Estado, porque ela atua burlando e por fora da legislação trabalhista.
ela tem uma lógica de trabalho sob demanda. Então, você trabalha na medida que você é demandado. Tem uma disputa de regulamentação em curso aqui no Brasil, que é se nós vamos pagar, uma disputa dentro do Estado, da legislação, se nós vamos pagar os trabalhadores por tempo de corrida ou por quilômetro rodado, como vai ser? Porque os trabalhadores, mesmo quando não estão fazendo uma entrega, eles estão disponíveis. Será que isso não teria que contar como tempo de trabalho? Isso não é tempo de trabalho? Tem um custo, né? Tem um custo. Você está ali parado, À horas, disposição, né? à disposição, esperando O algoritmo te demandar. o algoritmo te chamar. Então, veja só que o caminho, assim, para a gente discutir e debater, ele é muito vasto. E eu acho que esse tema da transparência algorítmica é um outro tema. O Estado brasileiro precisa chamar a responsabilidade de exigir que essas empresas tenham transparência nos métodos que são utilizados de pontuação, de qualificação, de remuneração. Qual é a porcentagem de cada corrida? Esses trabalhadores, eles são controlados, acho que como nunca antes nós fomos. Porque nas fábricas fordistas, se a gente for lembrar, tinha um controle de entrada e saída, etc. Esses trabalhadores, eles Batia cartão? Batia cartão. Todos os momentos. Esses trabalhadores uberizados, inclusive no aspecto do e-commerce, que também é um outro setor desse aspecto das empresas plataformas, né? A Amazon, o Mercado Livre e tudo mais. Mesmo nos galpões, inclusive, que funcionam como grandes indústrias, são galpões imensos. Eu indico, inclusive, quem nunca pôde visitar, que visite esses galpões. É assustador, você fica... É uma indústria do setor de serviços. Esses trabalhadores, eles são fiscalizados em tempo real, minuciosamente, pelos algorítmicos. Pela gestão ali dos algoritmos. Eles são fiscalizados. No minuto, quantas caixas você empacotou por hora para poder entregar. O trabalhador da Uber, quanto tempo você demorou para andar tantos quilômetros? Por que você demorou menos ou não? Aonde você está? Os seus gostos? Porque daí entra no outro debate dos dados. Que a gente fornece de graça e vale uma fortuna, né? E os dados se tornaram um grande petróleo porque se hoje extrai valor, lucro, também da venda desses dados. E esses dados, eles não operam só através das empresas plataformas e dos aplicativos, porque o aplicativo ele é a ponta do iceberg de um sistema de digitalização, de economia digital, que ele é bem profundo. Os aplicativos, eles são a pontinha ali, que é o que a gente mais vivencia. Mas hoje nós oferecemos dados em tudo. O tempo nosso de lazer se tornou um tempo de construção de dados. E por que os dados são tão importantes para as empresas plataformas? Porque é elas que permitem a gestão algorítmica, porque elas produzem padrões. Os dados é o que te permite conhecer como funciona e estabelecer métricas que o algoritmo vai centralizar e controlar. Então, nesse sentido, quais políticas públicas poderiam regular melhor o trabalho? Olha, essa é a pergunta do milhão, né? É a pergunta com toda certeza do milhão, porque eu acho hoje que a regulamentação mais avançada sobre esse tema da gestão algorítmica, do debate sobre autonomia, é a da União Europeia. Eu acho que ela estabelece melhor algumas diretrizes. E acho que aqui no Brasil, nós tínhamos que trabalhar com no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil nós tínhamos que trabalhar com uma máxima. Nenhum trabalho pode existir sem direitos. Essa tinha que ser uma máxima, uma palavra de ordem. Nenhum trabalho sem direitos. E era uma palavra de ordem que não devia nem ser de esquerda, de direita. É uma palavra de ordem da nossa vivência coletiva como sociedade. E eu acho que ao estabelecer direitos, tem que se restabelecer responsabilidade perante as empresas que ganham muito. Que ganham muito atuando em cima da desregulamentação. Eu critico, em que pese eu entenda a posição de muitos trabalhadores de não quererem ser CLT, porque eu acho que teve um desmonte tão grande ideológico do significado da CLT, que muitos, com críticas ora justas, não querem a CLT. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que convencer que a responsabilização não tem que vir dele, na ideia de que estou pagando mais imposto e isso vai diminuir o meu salário. Mas tem que vir das próprias empresas, que chegaram aqui e organizaram um conjunto de trabalhadores. Então, eu critico esse debate que está em curso hoje, porque ele, ao invés de estabelecer mais responsabilidade sobre as empresas, ele inaugura ou tenta inaugurar uma nova categoria de trabalhador,
que é o trabalhador autônomo de plataformas. Como assim um trabalhador autônomo de plataformas? Se nós fizermos todo um debate para demonstrar que essas empresas, plataformas, elas realmente atuam de modo a controlar, a não garantir autonomia, a explorar, a precarizar as condições, não é uma categoria nova de trabalhador autônomo. Que autônomo é esse, né? É um trabalhador, e esse trabalhador ele tem que estar enquadrado em todos os direitos sociais conquistados até hoje. Direito de férias, direito de previdência, direito de dias de folgas remunerados. Tudo isso precisa estar incluído e não pode ser incluído onerando a perda salarial dos trabalhadores. Máximo de horas por dia, né? Para não ficar, correr o discutindo- risco, né? Nós estamos discutindo 6 por 1. Na moto, 16 horas, vai cair. Nós estamos discutindo o fim da escala 6 por 1. Um dos maiores avanços de debate de sociedade do último período, em todas as dificuldades, é a importância que ganhou essa pauta. Pois bem, esses trabalhadores na 6 proposta... por 1 e as 40 horas, E né? as 40 horas. Esses trabalhadores na proposta de regulamentação que o governo está trabalhando, que foi o PLP 12, e hoje a síntese mais trabalhada ali no Congresso Nacional é o PLP 152. Inclusive, eu não pude ler, porque vim para cá, mas saiu ontem à noite um novo parecer do relatório do deputado Augusto Coutinho, que é um deputado do Centrão, para essa comissão que vai regulamentar. Eu não pude ler ainda, né, como é que ficou esse novo parecer, mas o parecer anterior era um parecer muitíssimo aquém, muitíssimo fragilizado, porque não reconhecia aquilo que, na minha opinião, é o básico. Vínculo empregatício. Esses trabalhadores têm vínculo empregatício. Esses trabalhadores têm, ou seja, se tem reconhecimento de vínculo empregatício, tem o reconhecimento de uma empresa que é responsável, corresponsável também por eles, para garantir tudo isso, né? Então esse é um debate que a gente ainda precisa, acho que, avançar aqui no Brasil, e avançar inclusive junto da categoria, porque é uma categoria muito influenciada pela lógica do empreendedorismo. E aí eu concordo até com o professor Vladimir Safatli. Ele disse uma vez numa atividade, assim, ele colocou que o empreendedorismo é uma violência social, como constituição de sociedade. E aqui eu não estou querendo dizer que eu sou contra as pessoas que se viram na medida do que conseguem. Nós somos um país que é permeado por isso. Mas eu estou dizendo que como lógica dominante governamental para a sociedade, o empreendedorismo é uma violência social porque é a lógica de um contra os outros. Impõe uma lógica de competição dentro da vida social. Eu tenho que competir com você. Você tem que perder para que eu ganhe. Tem que ser mais rápido que você. Eu tenho que ser mais rápido Porque eu vou que entregar você. mais e vou ganhar mais. Meritocracia, né? Meritocracia. Meritocracia. Uma meritocracia que vai corroendo. Onde o mais forte sobrevive, né? E o que não é mais forte, o que acontece com ele? Se é uma sociedade onde a gente devia ser uma sociedade, o que a gente faz? A gente dá a mão para todo mundo. Quem tem mais força ajuda quem tem menos. Com certeza. Porque aí todos vivem. Não, o mais forte sobressai, segue em frente e os outros, que é uma grande parte, ficam para trás. À mercê do quê? Do acaso? Então que sociedade é essa? E aí uma sociedade pautada nesses princípios é um terreno fértil para o neofascismo. Porque uma sociedade pautada no vínculo da competição e não dos direitos sociais, um vínculo do individualismo, da meritocracia, Da força, da né? força, é uma sociedade onde para vencer você precisa ter um inimigo a ser combatido. Que é o seu colega parado no farol ao lado. Você tem que sair, quando abrir o farol verde, tem que sair na frente dele, E né? que no mundo, aquilo que você me dizia, a uberização reforça desigualdades? Reforça, porque mundo afora, na Europa, por exemplo, quem são os uberizados? Os estrangeiros, os Imigrantes. E os imigrantes são o novo, né, inimigo a ser enfrentado, que é um pouco do que o Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, reforça permanentemente nessa política, uma política fascista, né? O ICE, o que representa, né, essa política, essa polícia ali, né? Senão a gente retomar e rememorar tempos horríveis da nossa história como humanidade. Então, essa lógica, ela reorganiza toda uma vivência de sociabilidade. Aí tem um livro muito famoso também, para nós da educação, que é muito caro, né? Que é aquele livro do Dardot e do Laval, que eles vão dizer a racionalidade neoliberal. Nós estamos envoltos ideologicamente, correspondendo a uma mudança na lógica econômica, financiarizada,
onde a ideia não é gerar investimentos produtivos que gerem novos empregos. A ideia é maximização do valor do acionista. A monetarização do meu dinheiro, né? Do meu Sim. investimento. É a lógica do rentismo. Do rentismo. Essa é a lógica do Quanto rentismo. maior o juro, melhor. Sim. Né? E as plataformas, elas são a materialização tecnológica desse fluxo liberalizante financeiro, desse fluxo onde tudo precisa ser mais acelerado, intensificado, rápido. Essa lógica... Desregulamentado, né? Para eu poder ir correndo o mundo sem fronteiras. Exatamente. Para lucrar aonde tudo, inclusive... paga mais. Onde tudo, inclusive, E tem onde que eu virar não tenho nem a mercadoria. mobilização. Como é que eu mobilizo essa população, esses trabalhadores? Não existe mobilização, eles são individuais. Sim. É um mundo próprio. Não tem coesão, Eu não sei né? quem é, o que ele faz, o que eu faço, o que você faz. Uhum. Né? Esses 8 milhões, ou esse 1 milhão, quase 2 milhões aqui no Brasil. Uhum. Como é que eles se reúnem para discutir a situação de trabalho deles? Eles não se unem, eles não se conhecem. Eu não Sônia, conheço eles não outro. têm ponto de encontro para usar o banheiro. Foi feito em São Lavar Paulo as mãos. ontem. Exatamente. Essa foi Uma uma luta, política. né? Para Uma luta. comer. Começou através, acho que de um deputado, inclusive, do Distrito Federal, se não me engano, o deputado Fábio Félix. Ele fez uma proposição ali logo durante a pandemia, que foi quando esses trabalhadores de aplicativo de transportes ficaram muito expostos e gerou uma sensibilidade, porque eles garantiam a nossa segurança em última instância, né, da convivência. E aí, algumas mediações de direitos básicos imediatos passaram a ser pautados como necessidades urgentes. E aí, um desses temas foi esses pontos de encontro. E por que eu tô retomando também esse tema? Porque, primeiro, eles têm que ter onde se esconder do sol, Banheiro, descansar, Wi-Fi, banheiro, alguma coisa, água. né? Assim, que eles pudessem. Porque antes, a cena comum era a gente ver eles deitados nas nas praças. ruas, nas praças, né? Mas também porque, ao ter esses pontos de encontro, de encontro, também são oportunidades de sociabilidade, de conversa, de resistência, né? Então, o break dos apps, as greves dos trabalhadores de Uber, eu acho que eles ensinam o sindicalismo a como se oxigenar nos seus métodos para alcançar esses trabalhadores. Porque, como pesquisadora do mundo do trabalho, do sindicalismo, eu não sou daquelas que acredita que não haverá resistência. Eu acho que sempre haverá. Sempre haverá. Cabe a nós potencializar essas resistências que aparecem, né? O break foi isso. Nessa era da economia digital, o log-off, estar off do seu celular, do seu aplicativo, se tornou um luxo. Uma forma de resistência. É um luxo no sentido da nossa vivência, porque a gente parece que nunca desliga. Exatamente. Por isso que a gente tá sempre adoecido, né? E ao mesmo tempo se tornou uma forma de fazer greve. Os restaurantes ficaram desesperados, né? Exatamente. Porque clicava lá e ninguém respondia. Então assim, nós estamos reinventando também, à medida que há uma transformação do mundo do trabalho e das suas condições de organização, de gerenciamento, há também uma transformação das formas de resistência. E eu acho que a gente tem que estar muito aberto e receptivo a conversar e dialogar, porque esses trabalhadores, tal como a gente estava aqui dizendo nas nossas experiências do dia a dia, eles elaboram, eles vivem, eles sentem na prática. E a gente tem que acreditar que nós somos capazes de, a partir dessa experiência, levar adiante propostas de regulamentação que sejam mais ofensivas e que não coloquem elefantes ou que sejam genéricas a ponto de poderem permitir, para resgatar aquela fala do Salles, aquele que a gente nunca quer lembrar, mas que seja tipo a abertura ali para a boiada passar, sabe? Porque se a gente também fizer uma regulamentação aquém, a gente também vai estar permitindo uma situação mais defensiva ainda. Mas esse diálogo, eu acho a dificuldade, que o autônomo, dito autônomo, ele é resistente ao Estado, ele é resistente ao sindicato, ele é resistente à empresa, e ele depende desse conjunto, né? Então, a dificuldade que eu vejo é essa, como você sentar para conversar, para dialogar, exatamente que ele não para porque ele está perdendo dinheiro, e ele é resistente às instituições formalmente já estabelecidas, né? Das quais ele depende.
Totalmente. Das quais ele depende. Ele não tem essa ciência. Não é livre. É visível nas conversas. Ele não tem essa ciência. Essa consciência, né? Não tem. E essa história de eu faço do jeito que eu quero, que Sou autônomo, né? eu escuto isso nos mais jovens. Agora, tem um pessoal que é Uber há 10, 12 anos, eu já tenho percebido uma mudança de comportamento. Falando assim, eu acho que isso aqui não é vida, eu tenho que mudar. Porque eles já estão sentindo fisicamente e mentalmente o esgotamento. E que não dá mais para trabalhar mais 10 anos. Não vai dar, não vai dar. Não aguenta nem o corpo, nem o mental. Então, o que ele vai fazer? E aí já vejo um sofrimento, uma sensação que eles não sabem como resolver. Porque não dá para ficar sem, o mercado de trabalho ficou distante. Então, assim, o gato atrás sabe? O gato girando em torno de si mesmo. Nós temos gatinho, né? Nós sabemos. Então, eu vejo essa questão bem delicada e já sentindo que alguns já estão em sofrimento e já estão cientes, mas têm dificuldade de saber como mudar a sua vida, como mudar esse padrão, como sair. É o nosso gancho, é a nossa deixa. Porque, de fato, nós lutamos contra algo que é estrutural. É uma lógica que permeia toda a nossa vida. Nós recebemos esse impulso à competição, à individualidade, à meritocracia em todos os meios. Da escola, que a gente estava conversando, nos currículos, nas redes sociais, na mídia, em todos os espaços. Essa é a ideia vendida. Só que ela se contraponta a uma realidade empírica que vai se demonstrando cada vez mais o contrário de tudo aquilo que prometeram. Gente, quantas vezes a gente não ouviu que as tecnologias vinham a acabar com o trabalho? Era o fim do trabalho, porque as tecnologias iam nos libertar, iam nos substituir, iam nos libertar de trabalhos degradantes, né? No meu mestrado, eu estudei trabalhador de telemarketing. E o telemarketing ele é interessante, porque ele é um trabalhador formal, com carteira assinada, que trabalha com uma tecnologia de comunicação e informação avançada, mas ainda assim, essa tecnologia não libertou de condições degradantes. Ele trabalha 6 horas a 8 às vezes, mas em média 6, mas numa intensidade... Com metas horríveis, numa intensidade que também é precarizante. Que e um também salário achatadérrimo. E um salário achatadérrimo. Então, essa ideia da tecnologia como libertadora, essa ideia, um pouco uma fantasia ideológica que foi vendida, ideológica eu quero dizer do capital, uma ideia da classe dominante, que nos vende essas saídas como se fosse, sabe, coisas simples que vão resolver todos os nossos problemas. E aqui eu não estou também querendo, talvez, condenar a tecnologia, mas estou querendo demonstrar que todo avanço tecnológico numa sociedade como a nossa, ele tem que ser lido sob um olhar crítico, porque nós vivemos uma sociedade de classes. E numa sociedade de classes, há interesses entre quem ganha e quem perde. Então, a tecnologia não é neutra. Ela não é neutra. Ela não só não nos libertou, como o avanço dela possibilitou com que a gente tivesse cada vez mais novas formas de controle sofisticadas elitizadas, e refinadas. Né? Que é isso que a gente está conversando. O algoritmo, ele é uma nova forma de gestão e de controle muitíssimo refinada. Agora, aonde isso vai, se me permite até um gancho com aquilo que você disse, de fato, nós temos uma especulação com dados cada vez mais materiais, mas ainda não comprovados, de que depois da bolha do mercado imobiliário em 2008, mas antes dela, a bolha dos .com, não sei se vocês lembram, teve uma bolha de .com também que explodiu nos Estados Unidos. A próxima será que é a bolha da IA? Porque a IA é uma... É o que eu tenho escutado, economistas, cientistas... Sim. Aí falando. Mas a IA hoje, o investimento dela perpassa uma porcentagem imensa do PIB norte-americano. A guerra China e Estados Unidos é uma guerra para se localizar na liderança desse processo. Mas é ainda uma pretensão. Porque o que a inteligência artificial nos ofereceu? ChatGPT? ChatGPT, ele é treinado. Ele ainda requer trabalho humano vivo. As plataformas, elas operam, elas são... alimentadas por dados, geridas pelos algorítmicos e gestadas na lógica da propriedade privada. É isso que elas são.
E a inteligência artificial, ela vem com uma ideia de libertar, tipo assim, de autonomizar, a automoção, né? De você não vai precisar mais do trabalho humano para executar determinadas coisas. Mas eu acho que ainda se vende uma ideia ainda muito pouco concreta. Eu ainda não vejo tudo isso. E eu acho que todo o trabalho humano ainda é necessário, inclusive no aspecto da teoria do valor marxista, para gerar de fato valor, né? Para poder, inclusive, gerar, porque senão nós temos bolhas especulativas financeiras que explodem, como é o que a gente assistiu frequentemente. Então, de fato, é uma discussão porque é trilionário o investimento. E é um investimento de expectativa futuro, que não tem no imediato uma rentabilidade à altura. Aqui no Brasil, a gente está ouvindo falar muito de data center. Os data centers, o custo de investimento deles é na casa, assim, dos trilhões no mundo. No Brasil, milhões. Eles vão degradar o nosso meio ambiente. Uso Eles da vão água, ferir, uso da energia. eles vão ferir a nossa autonomia e soberania, porque hoje todos... Não tem fronteira. Né? Não tem fronteiras. E nós dependemos da concentração de 7 grandes big techs no mundo. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, são as grandes... Posso estar esquecendo de uma outra. E elas coordenam e centralizam dados importantíssimos de boa parte da população, dados nossos. Então, o governo trazendo para cá, ao invés de criar uma própria mecanismo interno nosso, ele ainda vai trazer com ausência de geração de emprego, porque essa estrutura toda é milionária, custa muito, vai ter isenção fiscal, e ela não tem geração de empregos. Ela não tem, ela não gera. Ela degrada sem gerar. Então, assim, é um investimento que ele vai se valorizar como? Será que tudo que está sendo investido vai retornar em termos lucrativos? É esse o debate que é feito quando se especula sobre bolha. Alguém vai pagar essa conta, né? Quem vai pagar essa conta? Porque as pessoas estão investindo muito alto na infraestrutura. Porque a infraestrutura da IA, a infraestrutura necessária para consolidar esses avanços da inteligência artificial, ela é cara. Ela é muitíssimo cara. E eu não sei até que ponto o retorno vai ser tão materializado assim. Camila, a gente já está encaminhando para os... Foi rapidinho. Finalmente. Então, gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais. Agradecemos a sua presença, né? Você conseguiu expor aqui a sua vivência, o seu estudo, né? Então, agora... Eu queria agradecer muitíssimo. Queria parabenizar demais o sindicato pela iniciativa. Eu acho que a plataformização, a gente nem pôde avançar tanto, mas ela chega na educação, que eu sei que é onde vocês trabalham, tornando os gestores, os professores, quase que como funcionários dos aplicativos, funcionários das plataformas, subjugados a essas plataformas. E eu acho que isso é um perigo de perda de autonomia, de perda de liberdade de cátedra, que é muito grave. Então, chamar a atenção dessa lógica financeira por trás, dessa lógica que se expande a todos os outros setores, que não somente aquilo que a gente mais vê palpável, que são os trabalhadores de transporte, é muito importante. E chamar atenção para a necessidade da luta de regulamentação, né? Então, parabenizar, dizer que eu fiquei muitíssimo feliz e espero que a gente tenha outras oportunidades, que a gente se encontre, que o trabalho que vocês constroem siga encantando e inspirando também outros profissionais, outros sindicatos, para que também sigam esse exemplo. Agradecemos sua presença, você é ótima, simpática, inteligente, fala super bem, sabe muito do assunto, trouxe muitas coisas boas aqui pra gente e poder pensar, discutir aqui enquanto sindicato aqui dos gestores da cidade, do município de São Paulo, tá? Então agradecemos muito. Muito. Nós agradecemos, né? É muito importante essa troca, né, da vivência sindical com a academia e com os estudiosos do trabalho. Eu não acredito. É muito importante estarmos juntos. É isso, Rui. Eu não acredito em conhecimento que não é feito sem uso social. E eu acho que os sindicatos são, de fato, parceiros nessa produção para alcançar um sentido de mudança na sociedade. Então, a academia precisa estar sempre conectada com isso e, por isso, fiquei feliz de poder expor um pouquinho do que eu sei. Espero aprender cada vez mais, mas trocando com vocês. Obrigada demais. Obrigado. Obrigada.